Muito bem, vamos falar de coordenação. E aqui, pessoal, obviamente, uma criança bem coordenada, um adolescente bem coordenado, também é uma criança, um adolescente que tem boa agilidade e que tem bom equilíbrio. Então, a maioria dos testes de coordenação, as avaliações de coordenação, também vão envolver a avaliação de equilíbrio e a avaliação de agilidade. Eu trouxe para vocês um aqui especificamente, que é o KTK. Não me peçam para falar o nome correto, o nome completo na versão alemã. Tá? Se tiver algum aqui, alguém com origem alemã, depois eu mando para vocês e tentem para mim pronunciar o teste. Eu chamo de KTK. Tá? A tradução para o português é teste de coordenação corporal para crianças. Esse teste ele é bem novinho, né? Tipo eu, bem novinho. Ele foi originado lá em 1978, tem a minha idade, por isso que ele é novinho. Esse teste ele é muito utilizado nas escolas europeias, principalmente na escola alemã, né? E não é à toa que a escola alemã se destaca em relação à avaliação com esporte, né? Esse teste ele está basicamente envolvendo os aspectos de equilíbrio dinâmico. Ele é uma bateria composta por 4 testes. O primeiro teste é caminhar para trás sobre uma trave de equilíbrio. Tá? O pessoal do YouTube está assistindo agora, está vendo a tela. O pessoal do Instagram depois vai pegar o vídeo gravado e vai ver. Essas traves, pessoal, elas têm 3 larguras diferentes. Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Essa primeira trave, ela tem uma largura de 6 metros. A segunda, uma largura de 4,5 metros. E a terceira, de 3 metros. O nome do teste é quer dizer, a abreviatura do teste, né? É KTK. Então aqui até faltou uma caixinha. A criança sai aqui e vai caminhando de costas até a outra extremidade e volta. Ok? O que a gente está observando aqui? A gente quer ver a coordenação do teste e a avaliação de coordenação. Então, mais importante do que a gente avaliar o tempo que ela leva é observar os erros que ela acaba produzindo nesse teste. Ela tem que fazer os passos sequenciais. Ela, obviamente, não pode cair sobre a trave de equilíbrio. Se ela cai, ela tem que retornar à posição original. E uma das grandes vantagens desse teste é que ele está adequado, ou ele se adequa às faixas etárias. Então, nós temos uma espessura de 6 metros, uma espessura de 4,5 metros, uma espessura de 3 metros. Obviamente, quanto mais largo, né, mais fácil da gente se equilibrar. Então, a gente inicia com aquelas crianças mais precoces ou com uma idade menor, com as larguras maiores. E se a criança sentir-se, né, apta e se sentir em condição de avançar para outra trave, ela pode experimentar. Mas a gente consegue ajustar a largura da trave de equilíbrio de acordo com a capacidade de coordenação dessa criança. Tá bom? Muito bem. Além disso, os meus desenhos são bonitinhos, o pessoal depois vai para o YouTube para ver. Além disso, nós temos um outro teste que é saltar sobre colchonetes, né? Saltar sobre espumas. Aqui eu já estou representando para vocês na tela, deixa eu fazer aqui novamente, a sobreposição de 7 colchonetes ou 7 espumas. Da mesma forma, obviamente a criança não vai pular no 7 de uma vez só. A gente começa de acordo com a idade sem nenhum colchonete ou nenhuma espuma e vai aumentando as espumas até ela conseguir. O que ela vai fazer? Ela vai ficar apoiada, vamos fazer aqui a apoiadinha, num único pé. Ela vai ficar apoiada num único pé e vai saltar sobre esses colchonetes. E depois que ela saltar sobre esses colchonetes, ela vai ainda dar 2 saltos para ser validado esse teste.
Então, ele é um teste de salto monopedal, né? A criança vem apoiada no único pé, ela vem num trotezinho, numa corrida, salta sobre o colchonete e tem que dar ainda 2 saltitos com um único pé. Então, a gente vai adequando a altura de acordo com a faixa etária, tá? Eu até trouxe aqui uma colinha para depois passar para vocês, mas se der tempo a gente pode discutir isso adiante, tá? Então, a cada idade a gente tem um número de blocos. Então, começa ali com 5 a 6 anos de idade, sem nenhum bloquinho. Então, se você tem uma criança para avaliar que tem entre 5 e 6 anos, a gente não coloca nenhum bloquinho, só pede para ela fazer um salto frontal, um salto para frente, né, de apoio monopedal. E a partir dos 6 anos, a gente começa a acrescentar um colchonete a cada 2 anos. Então, de 6 a 7, um colchonete, de 7 a 8, 2 colchonetes, e assim por diante até os 14 anos, tá bom? Vamos para o próximo. E esse próximo, pessoal, ele é um teste onde a gente vai exigir, também é o teste do KTK, tá, pessoal? Então, ainda é o KTK teste, ele é feito por 4 baterias. Então, a primeira bateria era de equilíbrio sobre a trave, a segunda, a gente está avaliando essa capacidade, né, motora de salto monopedal, e agora a terceira é fazer saltos laterais alternados sobre um sarrafo. Ó, meu desenho ficou bonitinho aqui, tem um sarrafinho no meio ali, tá? Um compensado, a gente não vai colocar nada duro porque é muito provável que a criança vá impactar nesse sarrafo. Isso é considerado um erro durante o teste. Então não pode ser nada que machuque, por isso o tapetinho é espumoso e a criança vai fazer saltos laterais, tá bom? E a última bateria de testes do KTK é a criança sobre a plataforma. Também aqui eu vou aproveitar o meu dote artístico. A criança fica em pé sobre o bloquinho. E essa criança está sendo avaliada, ela está feliz. Vamos arrumar os olhinhos dela. Ela está feliz, porque ela está sendo avaliada, isso é importante. Ela vai com as 2 mãozinhas segurar o bloquinho que está aqui na frente e passar esse bloquinho para o outro lado. E aí ela vai, obviamente, dar um passo com os 2 pés sobre o bloquinho. Esse teste ele é realizado durante 20 segundos. O que a gente está avaliando aqui? Eu quero ver quantas vezes a criança conseguiu movimentar esse bloquinho e quantas vezes ela conseguiu colocar 2 pés sobre os bloquinhos. Então aqui é importante que tenha uma área aí, o teste recomenda que fique entre 5 metros e 6 metros. Porque a criança, a gente não sabe, está avaliando a coordenação, ela está em desenvolvimento coordenativo, ela pode levar essa plataforma muito distante do seu pezinho e querer dar um passo muito largo, né? Muito grande. Então é importante que tenha uma área disponível para ela, para a gente até poder avaliar esse padrão coordenativo. Então o KTK teste, o teste de coordenação corporal, ele é composto por essas 4 baterias de testes e avalia principalmente essa capacidade de equilíbrio, mas não unicamente equilíbrio, né, pessoal? Ela avalia também essa capacidade coordenativa, essa lateralidade, até a questão de velocidade, a tomada de decisão. Então envolve aspectos de agilidade, mas prioritariamente em todos os testes é avaliado o equilíbrio dinâmico. Então vamos pensar assim, se eu não quero avaliar especificamente a agilidade, especificamente o equilíbrio, se eu quero fazer uma avaliação global, né, e esse teste se propõe para isso, ele é um teste mais adequado. O porém, né, que a gente pode fazer aí um porém dele, vamos botar aqui um ponto de interrogação e um ponto também de interrogação nesse teste, é que a interpretação dele não é tão simples, né? A gente vai calcular quocientes motores a partir das pontuações. Então a gente vai fazendo somas e sempre essas somas comparando membro dominante e membro não dominante.
e cria um quociente motor, e esse quociente motor ele tem que estar linkado tanto à idade da criança, a questões antropométricas, a perfil antropométrico, a massa corporal, a estatura da criança, dobras cutâneas. Então é um teste que está relacionado, né, está linkado diretamente ao desenvolvimento dessa criança. Então, se no final da aula aqui, eu quero escolher um para avaliar, quero trabalhar com criança, e aqui esse teste ele é muito utilizado com a educação física, mas eu quero também que o pessoal da fisioterapia, inclusive alguns colegas da SONAF já me procuraram para falar desse teste. Se fica o convite, aí fica o pessoal do Instagram e o pessoal do YouTube, fica o convite se quiser saber mais sobre esse teste. Nós temos bastante material a respeito. E eu estou criando uma tabelinha, uma planilhazinha de Excel, né? Isso é questão de pai, né? De paternidade, de cuidado, para depois a gente poder oferecer para vocês, aí para quem for nos seguindo, para fazer o cálculo. Fica automático no Excel. A gente faz o cálculo ali dos erros e da pontuação do teste, e ela já cria, já dá diretamente o quociente motor, tá? Mas isso é para cenas do próximo capítulo.